título da nossa aula é Processo de Separação de Misturas. Aqui eu vou colocar vários exemplos de processos de separação para vocês, ok? Então, eu vou dar a definição e dar algum exemplo aqui. A gente vai passar em torno dos 10, em torno dos 10, 15 processos, beleza? Geralmente, essa é uma matéria que sempre cai um pouquinho lá no Enem e nos vestibulares, ok? Beleza. Então, esses processos de separação de misturas, o que são, né? E para que servem? Eles servem, na verdade, para separar misturas e seus respectivos componentes. Vou colocar aqui o... Ok? Então, se tem uma mistura de água com sal, certo? Então, um processo de separação, eu consigo separar ali quantitativamente a água do meu sal, certo? E cada processo desse daqui, ele vai ser dependente do quê? Das propriedades físicas dos seus componentes. Ok? Então, cada componente tem uma propriedade específica, certo? E é aproveitando esses tipos de propriedades diferentes entre os componentes que a gente utiliza processos de separação específicos para cada situação, certo? Eles são denominados também de análise imediata ou processos de fracionamento. E esses processos, eles são físicos ou mecânicos, beleza? Então, quando a gente tem um processo de separação, a gente não tem uma reação química, ok? Então, ó, a gente vai começar com as misturas heterogêneas. A gente vai dividir os processos de separação em dois grandes grupos: os das misturas heterogêneas e os das misturas homogêneas, beleza? O primeiro e o mais simples dele é o chamado de catação. Nesse processo, ele é mecânico, né, e muito grosseiro. De separar, é um processo mecânico grosseiro de separar as misturas, beleza? Ele é adequado para misturas sólido-sólido, com granulações bem diferentes. A gente tem dois exemplos aqui que são bem categóricos. Quando a gente tem a coleta seletiva, né, e faz a catação lá de plástico, material de alumínio, beleza? Então, é um processo de catação. E também, o mais corriqueiro aí é quando a gente vai lá e faz um negócio chamado escolher o feijão. A gente vai pegando o feijão e eliminando aquelas pedrinhas, beleza? Isso é um processo de catação. Depois, olha só, a gente tem a peneiração ou tamização, mais conhecido como peneiração mesmo, certo? Então, ele é um processo também mecânico que vai fazer a separação de misturas sólido-sólido e sólido-líquido, certo? E ele submete a mistura a uma peneira sob agitação, ok? Então, aqui a gente tem aqui no caso a farinha, separa aqueles grânulos ou pedras, certo? Através de uma peneira. A gente pode usar isso daqui, ó, no caso, para separar a semente do suco de laranja, certo? É um processo de peneiração. Um muito utilizado também, principalmente em obras por aí, é quando você separa a areia das pedras, certo? Um terceiro é chamado de separação magnética. Esse processo, ele é um processo mecânico de separação empregado em misturas que possuem componentes com propriedades magnéticas. E aqui a gente vai incluir ferro, cobalto e níquel, ok? Essa mistura ela vai ser submetida à ação de um ímã que vai atrair o componente magnético, beleza? Aqui tem um exemplo do ímã, né? Atraindo aqui umas limalhas de ferro da areia, por exemplo. Aqui a gente tem outro desenho, né, que a gente observa também através do ímã, ele fazendo essa captação do material aí que tem uma propriedade magnética. Beleza? Esse processo também ele é utilizado na indústria, quando a gente quer purificar alguma matéria-prima de algum processo, por exemplo, na cana-de-açúcar. Na produção do etanol do açúcar, o que acontece? Como é que chama? A cana ela vai passar numa esteira que tem um ímã ali na superfície. E se tiver ali pedaço de arame, pedaço de metal da colhedeira e assim por demais, esses metais eles vão ser separados nesse processo aí, que é uma separação física, beleza? Bom, o quarto aqui é a chamada ventilação. Nesse processo, o que acontece? A gente tem geralmente empregado em misturas de sólido-sólido que tem diferentes densidades, certo? Nesse primeiro exemplo aqui, ó, é quando a gente faz a separação da palha seca do arroz, ok? O que acontece? Através dessa ventilação, o material que é menos denso, ele vai ser soprado, certo?
Por exemplo, aqui, ó, quando a gente faz a colheita mecanizada ali da cana-de-açúcar, se a gente vê que o talo ali da cana, né? Os gomos da cana vai cair dentro desse. A gente não lembra como é que chama. Vai cair dentro dessa gaiola aqui, certo? E a palha, que é mais leve, vai ser soprada para fora dessa carreta aqui. Ok? Então, isso é um sistema de ventilação. Serve para quando a gente separa, então, dois sólidos com densidades diferentes. Beleza? Bom, um outro também bem conhecido chama levigação. Levigação é quando a gente vai ter o quê? É uma separação também mecânica, né? Que é empregada em misturas de sólido-sólido, com diferentes densidades. Muito parecido com a ventilação, entretanto, aqui a gente usa a água, né? É uma corrente de água, não muito forte, uma corrente de água fraca, que vai arrastar o componente de menor densidade. Um exemplo muito clássico disso daqui é quando a gente tem a extração, a mineração do ouro. Beleza? Então a pessoa coloca lá esqueci o nome, naquela cunha lá que tem a terra e junto, ó, terra, areia, junto com as pepitas de ouro, certo? Então ele vai balançando lá, a água vai levando a areia que é mais leve do que o ouro e no final sobra o ouro, se ele tiver muita sorte, né? Beleza. Bom, um muito tradicional que a gente usa muito, principalmente nos laboratórios, sistemas de tratamento de água também e de efluentes industriais, né? É o chamado decantação. Nesse caso, a gente consegue separar sólido de líquido, sólido de gás, líquido de líquido, ok? Então, nesse daqui, ó, é um processo também mecânico de separação que vai ser empregado nesses tipos de misturas que eu acabei de falar. Esse processo ele vai consistir em deixar a mistura em repouso para que a ação da gravidade deposite o componente de maior densidade, ok? Nesse processo de decantação, por exemplo, a gente tem essa imagem aqui no laboratório, que é a produção de biodiesel. Na produção de biodiesel, a gente vai ter ali a mistura dos ésteres, né, que é o biodiesel propriamente dito, e tem o glicerol. Okay? Como o glicerol é mais denso, ele desce. Então, a gente acaba de produzir o biodiesel, por exemplo, a gente deixa nesse funil aqui, que é o chamado funil de decantação, ok? Então, vai separar ali as duas fases, como a gente pode ver aqui nessa imagem aqui, ó. Beleza? Então, diferentes densidades, a gente consegue separar líquido, desde que não sejam miscíveis, ok? Um outro exemplo, por exemplo, é dureza, né? Mas beleza. Eu tenho uma água barrenta, certo? Se eu deixar essa água num frasco e esperar um determinado tempo, a gente vai ver a separação da água do barro, ok? Esse também é um processo de decantação, que é muito utilizado nesse caso aqui, ó, principalmente naquelas represas de decantação, os tratamentos de água. Sétimo, a filtração, sólido líquido, sólido gás. Nesse processo, aqui a gente tem a mistura, né, ela vai ser separada pela utilização de um filtro, que retém o sólido, que é o resíduo, e deixa passar o líquido filtrado ou o gás. Beleza? Ó, um exemplo lindo, né, que é ali quando a gente vai fazer o nosso café. Beleza? A gente joga água quente, ele vai extrair ali os componentes, né, do café, certo? E a parte sólida vai ficar retida dentro do filtro. No laboratório, isso daqui, ó, tem que prestar atenção porque pode cair em vestibular, né? Esse processo de filtração. A gente tem aqui um sistema que eu tenho aqui embaixo um frasco, né, em formato cônico que a gente chama de Kitasato. Você tem uma rolha e em cima aqui, ó, um funil, que é de cerâmica que a gente chama de funil de Birchner. Beleza? Aqui a gente conecta do lado, a imagem não está muito boa, mas a gente conecta aqui do lado uma mangueira, e nessa mangueira a gente faz vácuo. Desse jeito, quando a gente faz o vácuo, a gente força a filtração. Ok? Quando eu tenho ali partículas pequenas misturadas ali na solução, na água, por exemplo, quando a gente faz a filtração a vácuo, você acelera o processo de filtração. Beleza? E quando a gente quer fazer, por exemplo, separação de sólido gás, a gente tem um exemplo que é o aspirador de pó. Né? Quem conhece o aspirador de pó ali por dentro, a gente tem um saco e esse saco já funciona como um filtro, ok? Ali o ar ele vai entrar junto com a poeira, né? A poeira fica retida ali dentro do saco, do aspirador, que é o filtro, ok? E o aspirador, provavelmente na parte traseira aqui, ele vai liberar o ar já puro, beleza? São três exemplos de filtração. Beleza?
Um outro também muito utilizado é chamado de dissolução fracionada. Nesse caso, a gente pode separar sólido de sólido, líquido de líquido. Aqui eu tenho um processo físico de separação de misturas, certo? De sólido-sólido, por exemplo, baseado na diferença da solubilidade dos componentes na mistura de um dado solvente. A princípio, o princípio do método é adicionar um solvente, certo? O solvente é aquele que está em maior quantidade, né, na solução. Por exemplo, eu misturo lá 10 gramas de sal com água, com 1 litro de água. Então, a água é o solvente e o soluto, né, quem está dissolvido ali no solvente é o sal, beleza? Então, ó, nesse método, a gente vai adicionar um solvente que vai dissolver somente um dos componentes da mistura, certo? Aí a gente usa a filtração para separar o outro componente, certo? Por exemplo, ó, e após a filtração, o solvente é evaporado, certo? E a gente consegue obter, então, aquele componente que tinha sido solúvel, a gente consegue, então, recuperar ele após a evaporação, ok? Aqui, ó, eu tenho um exemplo que é bem tranquilo, ó. A gente tem areia misturado com sal, com NaCl, beleza? Eu quero separar o NaCl da areia, eu faço o quê? Adiciono água, né? Eu sei que a água não vai dissolver a areia, certo? Mas ela vai dissolver o NaCl. Dessa forma, eu faço o quê? Eu vou pegar essa solução de água com NaCl misturada que está aqui na areia, que a gente passa numa filtração. Depois que filtra, a areia vai ficar lá no filtro, beleza? E vai passar só a água com o NaCl, que é o sal, certo? A gente aquece, fazendo a evaporação dessa água, ok? E nesse aquecimento, o NaCl não vai embora, ele vai ficar ali dentro do frasco. No final, então, a gente tem areia e tem o NaCl, então, separado, ok? Vamos lá. Bom, a gente tem aqui a flutuação ou sedimentação fracionada. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma mistura aqui de serragem e areia, por exemplo, né? Então, nesse processo mecânico de separação de sólido-sólido, ele vai ser baseado na diferença de densidade dos componentes da mistura, ok? Então, a mistura ela é colocada em um líquido com densidade intermediária. Nesse caso aqui, ó, a serragem e a areia, a gente coloca na água, certo? A serragem vai ficar na superfície e a gente consegue, então, separar ela da areia. Como ela é mais densa que a água, a areia, ela vai para o fundo, ela vai decantar ali no fundo do recipiente, ok? Dessa forma, fica fácil de a gente separar esse sólido que tem uma densidade mais baixa do que a água, ok? Beleza. Décimo, e não menos importante, e na verdade ele é extremamente importante, esse é o chamado de flotação. Também chamado de floculação, certo? Nesse caso aqui, ó, o exemplo está no próximo slide para vocês. A mistura é submetida a uma forte corrente de ar que vai provocar a formação de uma espuma que reúne uma parte da mistura na superfície. Okay? Esse processo é muito utilizado na separação de minérios pulverizados da respectiva ganga ou impurezas, né, no tratamento de esgoto. Normalmente, ó, a flotação ela é facilitada pela adição de alguma substância, denominada de agente de flotação, que vai causar aglomeração, certo? Naquele material que você quer separar do líquido, ok? Então, ó, você tem que conhecer aquilo que você quer separar, certo? Para adicionar, então, esse agente de flotação. E dependendo da mistura, ó, esses componentes, eles vão ser separados ou não. Beleza? Eu lembro do exercício que caiu no Enem, que ele usava um processo de flotação que era para separar o petróleo da água do mar. Certo? Naquele caso lá, ele fazia o quê? O polímero que ele usava, né, para aglomerar junto com o petróleo, tinha a mesma, a gente vai estudar isso mais para frente, ele tinha a mesma polaridade do petróleo. Na verdade, eles eram apolares, ok? Então, aí ele conseguia formar um aglomerado e separar o petróleo da água do mar. Okay? Esse exemplo de flotação, ele é utilizado lá no sistema de purificação do Rio Pinheiros. Beleza? Então, aqui é feito o quê? Ó? É uma peneira, né? A água vem, é passada aqui num sistema de filtração para tirar os resíduos maiores. Então, ó, a gente aplica substâncias que vão aglomerar a sujeira em flocos. É por isso que eu falei, floculação também é o nome, beleza? Aí o que acontece? É borbulhado o ar aqui embaixo,
que vai formar essas bolhas e vão arrastar a sujeira para a superfície, certo? Dessa forma, a gente consegue, ó, remover as partículas que flutuam na superfície, certo? E do outro lado, a gente consegue tirar a água que é devolvida no rio, já sem essas partículas que estavam contaminando ali a água. Beleza? 12. Cristalização. Nesse caso aqui, ó, a gente separa sólido de sólido. Um exemplo é separar açúcar de sal. É um processo físico também de separação. Ele é baseado o quê? Na diferença do coeficiente de solubilidade dos componentes da mistura. Essa mistura ela vai ser dissolvida em um solvente adequado, que posteriormente é evaporado ou resfriado. Então, ó, o componente menos solúvel ele vai cristalizar antes dos outros, e que vai causar, então, a separação ali da mistura. Beleza? Por exemplo, eu tenho água e o açúcar e o sal, né? A gente adiciona a água, a gente aquece um pouquinho lá a solução, por exemplo, a gente vai estar todo ali solubilizado, ok? O solubilizado quer dizer que formou uma solução e essa solução ela tem ali um aspecto homogêneo, beleza? E a gente vai fazer o que depois? A gente vai evaporar a água ou vai fazer o resfriamento, certo? Quando a gente fizer o resfriamento, o açúcar que é menos solúvel na água, ele vai então começar a cristalizar, certo? E aí, num processo de separação sólido-líquido, como uma filtração, a gente consegue separar a solução, a água que está ali com NaCl, do açúcar que foi cristalizado. Beleza? Bom, agora a gente vai para as misturas homogêneas. Até agora eu estava falando de misturas heterogêneas, ok? Então, ó, o primeiro deles, que é o processo de evaporação. Ele é um processo físico também de separação de misturas sólido-líquido. O exemplo mais clássico aqui é quando a gente tem a separação do sal da água do mar, ok? Esse processo ele vai consistir em deixar a mistura em um ambiente aberto, permitindo, assim, a evaporação do líquido, ok? Então, aqui nesse caso, o que acontece? Não sei se dá para vocês verem, tá vendo? A gente tem umas lâminas de água aqui para facilitar o processo de evaporação da água, ok? Conforme a água vai evaporando, a gente vai tendo a precipitação do NaCl, a formação do precipitado, então, do sal, após a evaporação da água, ok? Para facilitar esse processo de evaporação, a gente tem uma lâmina de água ali, não muito espessa, ok? E tem uma área de contato ali, onde pode, pela troca com o ar atmosférico, né, vai provocando a evaporação, certo? E a água vai indo embora e o sal vai concentrando e precipitando. Beleza? O próximo é chamado de destilação simples. Esse é um dos processos muito utilizados, tanto em processo industrial, de laboratório, ok? É um processo físico de separação de misturas sólido-líquido, baseado na diferença dos pontos de ebulição dos componentes da mistura. O método ele consiste em aquecer uma mistura, por exemplo, o NaCl aquoso, em um balão que está conectado a um condensador, e de acordo com o esquema a seguir. Olha lá, a gente tem aqui, ó, esse balão, e aqui eu tenho um bico de Bunsen, né, que a gente chama lá no laboratório. A gente tem esse balão, a gente vai aquecer, a água vai então, ó, vai passar do estado líquido, vai vaporizar aqui, né, vai entrar em ebulição e vai condensar. Dessa forma a gente obtém aqui a água livre do NaCl, certo? É possível fazer isso porque a água tem um ponto de ebulição, tem um ponto de ebulição em torno de 100 graus e o NaCl acima de 600, 700 graus, ok? Então, se a gente vai aquecer até 100 graus, ele não vai puxar o NaCl no processo. Dessa forma, a gente vai ter ali a água pura, ok? E para obter o NaCl puro do outro lado, a gente tem que, no final, acabar fazendo a secagem. Tranquilo? Diferente da evaporação, que a gente viu lá, aqui a gente consegue obter os dois materiais puros. Tranquilo? Bom, um outro ponto é a destilação fracionada. É um processo que a gente consegue fazer a separação de misturas de líquido-líquido, baseado na diferença dos pontos de ebulição dos componentes da mistura. Esse esquema aqui embaixo que a gente tem, ó, é semelhante ao da destilação simples, porém, eu tenho duas peças a mais, que é o termômetro, aqui em cima, na cabeça, aqui, ó,
e uma coluna de fracionamento. Então, o termômetro fica aqui, ó, na cabeça, né, no topo da coluna de fracionamento, certo? E a gente vai coletando o líquido que foi destilado através do quê? Da temperatura aqui que aparece no termômetro. Tranquilo? O processo de destilação fracionada consegue separar elementos que têm um ponto de ebulição muito próximo. Beleza? Ele é muito utilizado também no refino, no refino do petróleo, né? Quando você obtém as fases lá, querosene, o diesel, a gasolina, certo? A destilação fracionada é utilizada lá na indústria do petróleo. E por último, é a liquefação fracionada. Ok? Então, ele é um processo físico de separação de mistura gás-gás, que é baseado na diferença dos pontos de ebulição dos componentes da mistura. É um caso muito específico, né? Porque a gente vai ver que ele demanda de uma alta pressão e uma baixa temperatura, certo? Essa mistura, ó, primeiro ela vai ser liquefeita pela diminuição da temperatura e aumento da pressão. E depois, essa mistura ela vai ser submetida a uma destilação fracionada. Só que nesse caso, perceba aí que são temperaturas extremamente baixas, beleza? Porque é característico dos gases como oxigênio e nitrogênio ter um ponto de ebulição extremamente baixo, ok? Então, aqui no esqueminha, ó, dá para a gente ver, a gente tem nitrogênio e oxigênio, né? Através de alta pressão e um resfriamento, beleza? A gente vai ter o ar liquefeito. Depois disso, a gente faz a destilação fracionada. A gente vai aumentando um pouquinho a temperatura, né? Quando chegar ali em menos 183 graus, o oxigênio, a gente consegue separar ali o oxigênio do nitrogênio. Beleza? E pronto. Vou parar a nossa gravação.